Olá, boa noite. São 19 horas aqui em São José dos Campos. Bom dia para quem estiver vendo a aula de manhã, boa tarde para quem estiver vendo a aula no período da tarde. Eu sou o professor Alexandre Maza e vamos hoje para a nossa sexta aula de Legislação Educacional e BNCC, uma disciplina muito importante para a formação acadêmica e para aplicação prática na vida de vocês, futuras pedagogas, futuros pedagogos. Sem mais, então, vamos compartilhar aqui a nossa tela para que possamos dar início à nossa aula, hoje tratando de um tema muito importante, que é a legislação educacional voltada à educação especial. Vamos compartilhar a tela aqui, um minutinho só, por gentileza. E aí, o nome da nossa. Pronto, perfeito. Então, a gente vai tratar. Peraí, deixa eu tirar essa coisinha para me ajudar aqui. Opa, só um minutinho. Um minuto, por gentileza. Perfeito. Então vamos lá. Hoje, então, com a nossa aula número 6, hoje é dia 8/4/2025, a nossa última aula antes da avaliação, e vamos tratar do atendimento educacional especializado, mas vamos discutir as legislações. A nossa abordagem hoje não é um tanto pedagógica, embora a gente não possa fugir do tema, mas é muito importante que essa aula possa dotar as futuras pedagogas, os futuros pedagogos, do conhecimento elementar das questões das leis que tangem ao atendimento educacional especializado, um direito inalienável da cidadã e do cidadão, especialmente na educação escolar. Então, vamos pular o nosso primeiro slide. Geralmente ele dá um probleminha aqui, a gente faz uma gambiarrinha aqui. E aí a gente começa dizendo já, com essa imagem desse menininho aí, né? É, representando uma criança do espectro autista. E a gente começa dizendo que o acolhimento e a inclusão escolar dos alunos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento ou altas habilidades está ocupando cada vez mais a pauta de importantes debates no cenário brasileiro educacional. E, portanto, minhas queridas e meus queridos, têm surgido documentos e acordos que legitimam as ações de apoio a essas pessoas. Esses documentos surgem de maneira tardia, especialmente pela forma aguerrida que pais e mães participam de ONGs, organizações de pais e mestres, que lutam muito para que exista uma cobrança de criação dessa legislação. Mas isso exige um amplo processo de discussão sobre a inclusão. Representa, na verdade, uma possibilidade de tomar as instituições escolares em ambientes de tornar as instituições escolares em ambientes abertos à diversidade. Será que as escolas são abertas à diversidade? Será que a escola na qual você estudou, na escola na qual você se formou, ela era um ambiente propício e aberto à diversidade? E aí a gente conclui, nas quais os sujeitos, as pessoas, tenham suas diferenças sociais, culturais e pedagógicas respeitadas? Será que a escola brasileira já sabe respeitar todo mundo? Já sabe incluir todo mundo? Bom, a resposta é ainda não, ainda tem muito a ser feito. Acreditamos muito nas futuras gerações de pedagogos e pedagogos, né, pessoas que estão fazendo licenciaturas, para que a gente possa legitimar esse discurso em prol das pessoas que mais precisam. Vamos dar prosseguimento aqui. Um minutinho só, por gentileza. Opa, ajuda aí. Ótimo. Bom, e a gente começa tratando do atendimento educacional especializado, conhecido também nas escolas como AEE, na verdade. E aí, eu começo tratando com vocês sobre a importância da legislação no espaço escolar. Nós nascemos pela estrutura do Brasil, pela própria estrutura do Brasil escravocrata, colonial. A gente acaba tendo muito medo das leis e a gente acha, na verdade, que as leis estão a serviço do Estado e não a serviço do povo, especialmente no sentido educacional, onde nós tratamos com a situação mais importante, com aquilo que se tornará o futuro, que são as crianças. A legislação precisa estar a serviço da educação e não a educação a serviço da legislação. A legislação deve ser feita, pensada, organizada e debatida no claro intuito de melhorar a vida das crianças e de garantir uma aprendizagem significativa. Senão, não tem por que ter legislação. A gente pode viver na bárbara, a gente pode viver na anarquia. Bom,
E as bases para o apoio, a proteção, as intervenções referentes à educação especial, ao atendimento educacional especializado é especialmente voltado para a educação especial e também ao processo de inclusão escolar. Lembrando que a inclusão escolar não é apenas para crianças com deficiências, né? Todas as pessoas que de alguma forma apresentarem alguma diferença, alguma maneira diferente de ser, de existir, de pensar, precisam estar plenamente incluídas no ambiente escolar, com toda a proteção, com todo o carinho e tendo toda a possibilidade de aprendizagem. Aí vem uma frase que eu deixei aí grifado em vermelho para vocês. Nós somos únicos em nossas diferenças e diversidades. Nós somos únicos em nossas diferenças e diversidades, mas devemos ter igualdade de direito, de oportunidades e de acessibilidade, seja nos espaços públicos ou nos privados, nas escolas particulares, nas escolas públicas. Toda pessoa tem o direito de ir e vir. Para tanto, é fundamental e importante conhecer e se apropriar das leis que asseguram esses direitos. Como eu disse, a aula de hoje ela é menos pedagógica e mais legislativa, mais voltada para as leis, né? Para toda a legislação que ajuda, que auxilia no processo de que se seja assegurado a acessibilidade e o direito das pessoas, especialmente as pessoas com deficiência, as pessoas com necessidades especiais de aprendizagem. Hoje está tendo que ser tudo aqui no próximo, um minutinho só. Bom, e aí a gente começa. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum. Não, tranquilo. A gente começa com um documento muito importante que toda educadora, que todo educador precisa conhecer com propriedade, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele é uma lei datada de 1990. Por incrível que pareça, aconteceu na época do governo Collor, logo no início do seu governo. Ele na verdade, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, postula tudo sobre o direito da criança e do adolescente, que relativo ao acesso à educação, do bem-estar, das instituições, né? Porque o ECA garante a plena cidadania a crianças e adolescentes, especialmente as crianças e adolescentes com necessidades especiais de aprendizagem, com deficiências e também as crianças de altas habilidades, também conhecida como crianças de dotação, de alta dotação. A gente não utiliza muito esse termo mais, apenas crianças com altas habilidades. De certo modo, o espaço escolar nos dá oportunidade de sermos sujeitos e agentes de nossa história. Daí a importância do ECA, que é uma lei criada em 1990, e é, na verdade, uma legislação brasileira que visa garantir os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Ela busca assegurar a proteção integral à infância e adolescência. E hoje, como nós estamos tratando de atendimento educacional especializado, também está previsto no ECA, garantido no ECA. O ECA nada mais é que um desdobramento, uma garantia de que a Constituição seja cumprida para cidadãs e cidadãos pequenininhos, aqueles que estão emergindo ainda na vida, que são os nossos alunos e alunas. Outro documento muito importante que toda professora, todo professor precisa conhecer é a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovado pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 2006. Então, um documento internacional. E aí ele deixa claro que as pessoas com deficiência não devem ser excluídas de forma alguma do sistema educacional. Sob qualquer alegação de deficiência, as crianças com deficiência não devem ser excluídas do ensino fundamental gratuito, compulsório, sobre alegação de deficiência. A escola no mundo inteiro, nós sabemos que o mundo tem dificuldades, desigualdades sociais enormes, nosso país também tem, mas de maneira alguma deve ser negado o acesso à criança por qualquer questão, se ela tiver alguma deficiência. O acesso precisa ser garantido, as barreiras precisam ser quebradas para que a criança possa ser incluída no processo educacional. E aí o documento deixa muito claro que as pessoas com deficiência devem ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade que vivem. Na comunidade que vive. Então, é um direito constitucional nacional e um direito internacional que as pessoas com deficiência podem ter, devem ter acesso ao ensino fundamental inclusivo de qualidade e gratuito, e aqui eu coloco educação básica, integral e gratuita, em igualdade de condição, com livre acesso
mas ainda na comunidade em que vive, independente de qual região do país essa pessoa resida. O Estado, né, representado pelo governo federal, estadual ou pelos municípios, devem garantir essa qualidade de ensino, esse acesso, independente da região. Se é uma região ribeirinha, uma região de riso, uma região de seca, o Estado precisa garantir que essa pessoa com deficiência esteja na escola com seu direito de aprendizagem totalmente respeitado. Bom, e aí a gente tem também um documento muito importante, que é o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Esse plano é de 2007 e ele tem como objetivo, olha, documento não falta, o que é importante é que isso seja cumprido. Mas, professor, quem é que faz isso ser cumprido? Nós, cidadãs e cidadãos, pessoas que estamos aqui para garantir que esse plano seja cumprido. Quando você aceita a condição de professora, de professor, de educador, você passa imediatamente a ser uma pessoa que precisa garantir que esse documento seja salvaguardado, que os direitos sejam respeitados. Nós passamos a ser embaixadores desses direitos e que eles sejam garantidos, que eles sejam realmente cumpridos, né? Bom, o Plano Nacional de Educação e de Direitos Humanos busca que as questões voltadas às pessoas com deficiência, além de ações inclusivas de acessibilidade, de igualdade de direitos, bem como acesso à educação superior. Puxa vida, professor, até educação superior, sim. O Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, né, que não engloba só apenas as pessoas com deficiência, são todas as pessoas com dificuldades de inclusão, ele se preocupa desde a educação infantil até o ensino superior. Funciona plenamente? Não funciona. Precisa que realmente a população cobre, as pessoas interajam. Lembrando a vocês que os pais de pessoas com deficiência, de crianças e adolescentes, eles são verdadeiros guerreiros, né? Aguerridos na busca de direitos para que seus filhos, seus entes queridos possam ser devidamente atendidos. E muitas, aliás, eu ouso dizer aqui que praticamente todas as conquistas partem desses pais, partem de professores, de setores da sociedade muito preocupados com as pessoas com deficiência. Vamos lá. Lembrando a vocês que, embora eu goste muito do tema, nós estamos tratando hoje muito mais da legislação do que os aspectos pedagógicos. A gente está apresentando para vocês a legislação para que, quando vocês em ação, vocês formadas e formados, possam estar salvaguardados, isso é, usem essa legislação a favor de uma aprendizagem significativa e não que essa legislação engesse o trabalho de vocês, que vocês possam ter segurança na aplicação dessa lei, enquanto embaixadores, enquanto garantidores dessa aplicação das leis, dessa aplicação dessas leis no ambiente escolar. Bom, e quais são as principais leis que amparam a educação especial no Brasil? No Brasil, a educação especial é garantida por leis que estabelecem as diretrizes e bases da educação nacional. A primeira delas é a Constituição Federal, também conhecida como Constituição Cidadã, que foi promulgada em 1988, e ela deixa muito claro que a educação é o direito de todos, sem qualquer forma de discriminação. Lembrando a vocês, queridas e queridos, que na Constituição a educação é dever do Estado e da família. Olha que interessante, né? A educação é um dever partilhado e um direito partilhado entre o Estado e a família. A Constituição também determina que é dever do Estado garantir educação especial aos alunos com deficiência. Então, não é uma bondade do prefeito, não é uma bondade do governador, dos vereadores, da diretora de escola, que uma criança especial tenha acesso a uma educação voltada especialmente para ela. É um direito salvaguardado na Constituição Federal. Além da Constituição Federal, a gente tem a nossa querida LDB, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro, que data de 1996. Também traz importantes disposições sobre a educação especial. A LDB estabelece que a educação especial deve ser oferecida preferencialmente, sempre que possível, sempre que houver condição, e essas condições precisam ser forjadas, né, na rede regular de ensino. A criança deve estar na mesma sala de aula que seu coleguinha, seu primo, seu irmãozinho, né, sem distinção. A lei determina que os alunos com deficiência têm direito ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, sempre que possível no município. Muito bem. Outra lei importante, né? Uma lei muito importante de 2015, vocês estão vendo que historicamente são leis bastante recentes,
que dão conta da educação especial no Brasil. Essa lei de 2015 é a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, conhecido também como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei que objetiva promover condições de igualdade e os direitos às liberdades constitucionais para a pessoa com deficiência. Essa lei também estabelece e garante aquilo que já está na Constituição, aquilo que já está no ECA, aquilo que já está na LDB, que diz que educação é um direito, perdão, humano, fundamental e que as pessoas com deficiência a uma educação inclusiva. As pessoas com deficiência têm direito a uma educação inclusiva em todos os níveis e modalidades. O que são todos os níveis e modalidades? Desde a educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino superior. Além das leis federais, também há normas específicas sobre educação especial nas cidades, nos municípios, nos estados, é claro, né? E que buscam garantir, através dos conselhos municipais de educação, a contratação de professores, de coordenadores, de professores especializados na educação especial e também há uma maneira de garantir adaptações de acesso, como rampas para cadeirantes, transporte especial com veículos adaptados, ônibus ou carros, que garantam a plenitude de acesso às pessoas com deficiência ao ambiente escolar, sejam deficiências, né, de cunho físico, de cunho intelectual, mas e essas pessoas possam ser totalmente atendidas. Bom, e a gente fala também da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. É uma lei que assegura os direitos das pessoas com deficiência e promove, busca promover, porque totalmente não é promovido, a inclusão social e a cidadania em igualdade de condições com as demais pessoas. A gente já busca algo muito mais do que a igualdade, a gente busca a equidade, né? Que é a garantia de acesso dentro da igualdade, que tudo realmente seja favorecido para que a igualdade seja garantida através da equidade. A Lei Brasileira de Inclusão, LBI, ela é a lei número 13.146 de 2015, está com 10 anos agora, e ela busca garantir direitos para as pessoas com deficiência, e ela também é conhecido como a Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Criança da Pessoa com Deficiência. Estão conhecendo mais leis aí, não é falta de lei. E o que aí, vocês estão com o quadrinho azul, esse é um quadro oficial do governo. A Lei Brasileira de Inclusão, o que, que ela prevê? Cadastro de inclusão, quer dizer, um cadastro nacional garantindo que essa pessoa com deficiência seja reconhecida em qualquer posto de saúde, em qualquer escola, e que ela tenha garantido seus interesses em todo o território nacional. Políticas públicas direcionadas, que os governos municipais, estaduais, federais tenham uma política voltada, capítulos inteiros voltados para a pessoa com deficiência. Atendimento prioritário em órgãos públicos, sejam órgãos burocráticos ou órgãos de saúde. Casas de programas habitacionais acessíveis, casas com acesso melhor para pessoas cegas, para pessoas com deficiência física, com portas maiores, com demarcação de piso. Isso é um direito, isso não é uma gracinha, uma alegria que um prefeito faz, que um governador faz. 10% das vagas em hotéis devem ser quartos com acessibilidade, com rampas de acesso, com banheiros especiais, com elevadores especiais, auxílio inclusão, valor monetário para entrar no mercado de trabalho e também preparo intelectual e acadêmico para que possa ser colocado ou recolocado no ambiente de trabalho. Pena, crime, é crime, né? Discriminar pessoas com deficiência. Vagas em processos seletivos de ensino superior. Eu não tenho aqui exatamente a condição, mas acho que são 5 ou 7% de vagas destinadas às pessoas com deficiência nos vestibulares. Acessibilidade e reforma das calçadas. Gente, a situação das calçadas, 90% das cidades do Brasil são péssimas, né? E as calçadas, pense bem, até você mesmo, enquanto cidadão e cidadão, se a calçada da sua casa está em condição de que uma pessoa com deficiência possa utilizá-la, né? A gente sabe que a situação financeira nem sempre é a melhor possível, mas pense no outro, veja essa possibilidade. 3 vezes mais recursos para esportes paralímpicos, né? É tão bonito ver o Brasil ganhar medalhas e como o Brasil ganha medalha em esportes paralímpicos, né?
plena acessibilidade para pessoas surdas adquirirem CNH ou até adaptações dos carros, né? Carros sem IPI, que não pague IPVA, para que as pessoas possam ter carros adaptados, pessoas com deficiências físicas ou surdez. E pessoas com deficiência intelectual passam a ter mais direitos em decisões apoiadas. Que são decisões apoiadas? São decisões quando a pessoa, mesmo tendo deficiência intelectual, com a ajuda de família ou de amigos devidamente registrados pelo poder público, possam tomar decisões de onde quer morar, onde quer estudar. Precisam ter ouvido. Eles realmente pensam, eles têm dificuldade intelectual, mas não os impede de tomar decisão, não os impedem de exercer a cidadania. Muito bem. Mais uma lei, a resolução número 4 de 2009, que é muito tratada no capítulo da aula de vocês, que institui as diretrizes operacionais para o AEE, o Atendimento Educacional Especializado, né? E aí, eu coloquei em vermelho para vocês. O atendimento educacional especializado AE tem como função identificar, elaborar, organizar recursos pedagógicos de acessibilidade que elimine as barreiras para a plena participação dos alunos considerando suas necessidades específicas. Quando falamos em barreiras, não são apenas barreiras físicas, são as barreiras que impedem a criança de receber todo o recurso pedagógico, são as barreiras que impedem a aprendizagem. Então, é um atendimento sofisticado, que exige estudo, que exige um estudo individualizado da situação de cada criança, de cada adolescente, para que ele tenha plenitude de garantia de aprendizagem. No que se refere aos aspectos escolares, essa mesma resolução institui e preserva o direito ao AE, né? A criança, o adolescente, o jovem com necessidades especiais de aprendizagem, ele tem o direito salvaguardado de participar do AE, isso é, de ter todo um atendimento educacional especializado de acordo com suas necessidades. O próprio projeto pedagógico da instituição, que nós já tratamos aqui, que é o PPP, deve conter obrigatoriamente a proposta do AEE em sua estrutura organizacional. Se você está começando sua carreira, se você está fazendo estágio, procure localizar-se na instituição que você está estagiando ou trabalhando. Existe ali, né, a proposta de AEE no PPP e se a escola tem de alguma forma o atendimento de AEE. Qual é a estrutura do atendimento educacional especializado ou qual deveria ser? A. Uma sala de recursos multifuncional, espaço físico melhor, mobiliário voltado às pessoas, né, com necessidades especiais, material adequado no sentido visual também para as crianças que enxergam, né, materiais didáticos, recursos pedagógicos, de acessibilidade, equipamentos específicos, inclusive equipamentos de internet que podem facilitar a comunicação, que podem facilitar a alfabetização e a aprendizagem. Matrícula, o aluno precisa ser matriculado no AE, né, da própria escola, mas, na verdade, se numa região, um município mais carente, não consegue que todas as escolas tenham uma sala ou atendimento do AEE, uma sala de recursos, ele pode estudar numa escola e ser matriculado no contraturno ou até mesmo no mesmo turno na AE de outra escola ou de outra instituição. Isso é previsto em lei. Cronograma de atendimento aos alunos, que isso tenha uma rotina, né? Comece em tal mês, termine em tal mês, seja em tal hora, para que a criança, para que o jovem se organize. O plano da EE, né? Que ele identifique as necessidades individuais, específicas de cada aluno e quais são os recursos que cada criança precisa. Professores especializados em educação especial, preferencialmente pós-graduados ou com vasta experiência no campo educacional. Outros profissionais podem auxiliar, mas não necessariamente na regência, né, do AEE, que são os tradutores e intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, guias, intérpretes e outros que atuem no apoio, principalmente atividade de alimentação, higiene, locomoção e hoje em dia até de informática, de inteligência artificial e assim por diante, todos os profissionais que podem agregar. Mas esses profissionais devem estar presentes, anotados no plano individual dessa criança. E todas as redes de apoio no âmbito da educação profissional, da formação e tudo que possa maximizar o atendimento do AEE, sempre verificado pela equipe pedagógica da escola, sempre verificado pela Secretaria Municipal ou Estadual de Educação, para que tenha lisura o processo e para que ele seja adequado à questão educacional de cada criança. Bom,
O artigo número 2 da Resolução 4/2009 diz que muito claro, olha, o atendimento educacional especializado tem como função complementar ou suplementar, quer dizer, ele vai além da aula normal, ele complementa a aula, né? Ele suplementa. Hoje em dia está muito em voga o uso de suplementos para as pessoas que gostam de malhar, de academia. E para que é o suplemento? Para que você tenha mais energia, que você tenha mais disposição, que você esteja vitaminado. Então, a função básica do AE é vitaminar, suplementar a formação da criança por meio de serviços, recursos, tudo que garanta acessibilidade ou estratégias para a remoção de qualquer barreira de aprendizagem, buscando sua plena, né, seu pleno desenvolvimento. Bom, qual é o público-alvo das pessoas, né, do atendimento educacional especializado? Vamos lá. Alunos com deficiência que têm impedimentos de longo prazo. E a natureza pode ser física, intelectual, mental, sensorial. Tudo que atrapalhe a aprendizagem. Qualquer questão sensorial. Alunos com transtornos globais do desenvolvimento. São aquelas crianças que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, neuropatias, comprometimento de relações sociais, crianças mais extrovertidas, ou introvertidas, perdão, e na comunicação, ou estereotipias motoras. A gente inclui nessa definição crianças com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, que podem ser também as psicoses, e transtornos invasivos sem outra especificação. Por falta de tempo, a gente não consegue detalhar as características de cada uma dessas situações que nós apresentamos aqui. Sugiro que vocês pesquisem com muita clareza e busquem entender quais são, né, essas funções, né, essas situações que podem apresentar alterações no desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. E uma questão que pouca gente lembra, que alunos com altas habilidades, a gente não fala mais superdotação, está na lei assim, mas são crianças, jovens com altas habilidades, né? Eles também são atendidos pela educação especial, pelo atendimento educacional especializado, porque eles fogem da regra, eles precisam de algo a mais, precisam ser suplementados, precisam ter uma atenção maior, né, no seu conhecimento. São aquelas crianças e jovens que apresentam um potencial elevado em grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas. Podem ser física, intelectual, psicomotora, de liderança, de arte, criatividade. Toda criança, todo jovem que determina uma alta habilidade, inclusive até nas aulas de educação física, ele pode e deve ser encaminhado ao atendimento educacional especializado. Então, a educação especial também cuida do aluno com alta habilidade. Então, cuida do aluno com extrema dificuldade intelectual ao aluno com alta capacidade intelectual. Olha que interessante. Voltando, a educação especial é voltada tanto para crianças com extrema dificuldade sensorial, intelectual, acadêmica, e também voltada para aquele que tem grande capacidade intelectual, né? Grande habilidade psicomotora, liderança, de arte, de criatividade. Também ele está inserido, deve estar inserido no atendimento educacional especializado. E aí, coloquei um breve quadrinho para vocês, né? O que tem na sala de recursos, a SRME, é um espaço escolar deve ser com vasto recurso para ele. O governo federal tem tentado, nos últimos 20 anos, dotar as salas de recursos, mas às vezes esses equipamentos não têm chegado às prefeituras e às escolas. É importante que dentro do município que vocês residem, procurar saber se os recursos estão chegando. Qual que é o objetivo da sala de recursos? Proporcionar acesso, participação e aprendizagem. Quem que atende? O professor com formação, com especialização em educação especial. E no AEE, né, que é o atendimento educacional especializado. É um serviço complementar à sala de aula, não precisa acontecer necessariamente na sala de recursos. Ele atende às necessidades específicas do aluno, né? E quem atende é o professor do AEE em parceria com a professora ou professor regente de sala de aula. Ele trabalha junto, é uma situação suplementar, complementar. Vamos lá, mais um. E a gente traz também outra lei de 2009, que é a lei 7853 de 89, essa, né? Que regulariza e garante o direito da criança com deficiência. E eles vêm batendo em teclas garantidas desde a Constituição Federal de 88, passam pelo ECA, passam pelo LDB, vão até BNCC,
mas o simples fato de escrever uma lei garantisse o direito pleno de acessibilidade e recurso seria maravilhoso. Mas eu quero deixar claro que as leis existem e nós precisamos exigir, pelo bem da educação, que elas sejam cumpridas, né? Bom, e aí a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a LBI, ó, temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB. Essa é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né? É uma das principais leis, não é a única, que deve proteger os direitos das crianças com deficiência. Ela estabelece claramente que as pessoas com deficiência têm o pleno direito de exercer seus direitos e liberdades fundamentais em igualdade de condições. Nenhuma instituição pública ou particular pode negar o acesso ou matrícula a uma criança, a um jovem com deficiência. Se ela não tem condições, ela precisa se adaptar, mas ela, uma vez aberta uma instituição, ela precisa garantir o livre acesso da pessoa com deficiência, a livre matrícula da criança com deficiência. Uma escola não pode fazer provinhas para um aluno com deficiência, ela não pode dizer, olha, eu não tenho condição de acesso, eu não posso matricular. Ela tem que criar. Uma escola, mesmo sendo particular, quando ela abre as portas, ela precisa estar apta a se adaptar, a receber qualquer tipo de público, especialmente pessoas com deficiência. E a resolução número 4 do Conselho Nacional de Educação, ele também estabelece e orienta, é um documento muito claro, se você quiser entender como funciona a estrutura do atendimento educacional especializado, está na resolução número 4 do Conselho Nacional de Educação, né, que ele diz como se montar, como funciona a sala de recursos multifuncionais e o atendimento do AE. E ela serve diretamente de orientação para todos os sistemas de ensino, cumprindo o decreto 6.571. Hoje eu falei que a gente está muito legislativo e pouco pedagógico, né? Esse decreto número 7.611, né? Ele garante também, por decreto, algo que é óbvio de 2011, que o ensino fundamental também seja gratuito e compulsório. O que é compulsório? Minha criança é uma criança especial, tem dificuldade. Não, ela deve estar compulsoriamente, é obrigada, é um dever das famílias encaminhar essa criança para a escola, né, com uma meta de inclusão plena. Eu não posso, a não ser que eu tenha um direito, uma autorização médica para tanto, que uma criança com necessidade especial de aprendizagem fique em casa ou tenha um homeschooling, uma educação escolar em casa. Não é possível, né? Então é compulsório, é obrigatório que essa criança esteja na escola, certo? O decreto 7.480, né? Ele também garante que exista hoje a Secretaria de Educação Continuada de Alfabetização, Diversidade e Inclusão, a SECAD, voltada especialmente para tratar de forma acadêmica e pedagógica da aprendizagem de pessoas especiais, tá? E essa lei, a Lei 12.764, institui a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa do transtorno do espectro autista. É uma lei de 2012, uma lei bastante recente. 2012 parece muito tempo, mas é pouco tempo. Só então em 2012 que realmente tem uma lei federal, né, de proteção dos direitos da pessoa com transtornos do espectro autista. Uma lei com muito sangue, suor, lágrimas, especialmente de pais e familiares das pessoas, né, do espectro autista. Vocês já conhecem o documento, é o Plano Nacional de Educação. Nós tivemos um agora de 2014 e 2024, com muitas metas que quase chegaram ao ideal. A imprensa noticiou que foi tudo muito ruim, eu sou do contra, eu acho que quase chegou lá em muita coisa, precisa melhorar em muito, mas também no Plano Nacional de Educação estão previstas ações diretivas, clássicas e práticas para a inclusão e para a educação especial. E aí, a gente vai encontrar especialmente no material de vocês a Secretaria Especializada de Educação Especial, a Política Nacional de Educação Especial, que é só de 2020, e a gente chega na questão do autismo, né? Com o diagnóstico de autismo, que é o famoso Código Internacional de Doenças, o CID-11, e anteriormente era o CID-10F84, surgem muitas preocupações por parte dos pais da criança autista. O diagnóstico de autismo pode ser precoce ou conclusivo, mas ambos permitem o acesso e garantia a todos os direitos previstos em lei, especialmente a partir de 2012.
Por que eu trouxe aqui os direitos das pessoas autistas? Porque é uma grande pergunta dos alunos e das estagiárias, porque grande parte das estagiárias nas escolas públicas estão acompanhando crianças do espectro autista, né? Bom, e aí, o que uma criança do espectro autista, um jovem do espectro autista tem direito? Todas as terapias do autista devem ser cobertas pelo plano de saúde de quem tem plano de saúde. Bom, se você não tiver isso no seu plano de saúde, o plano de saúde tem que garantir que outra rede de saúde cumpra isso. Todas as terapias do autista devem ser cobertas pelo SUS. Isso não é bondade da atendente, do médico, do prefeito, é um direito. O autista tem direito a um professor auxiliar em sala de aula. Ele deve ter prioridade de atendimento clínico, médico, hospitalar, em restaurante, em tudo. Ele deve ter acesso a medicamentos de alto custo hoje em dia. Por exemplo, o canabidiol, a ritalina, a risperidona e outros que são fundamentais para a manutenção, né, de questão de aprendizagem do autista. O benefício assistencial, né, LOAS ou auxílio de inclusão, valores que possam auxiliar, que variam de 1 a 2 salários mínimos, isenção do IPVA e rodízio do veículo, para que os pais das crianças possam ter um carro melhor para conduzir essas pessoas para os atendimentos, para a escola e assim por diante, né? É, no documento pessoal ou no crachazinho que essas crianças acompanham, deve ter informação do diagnóstico para que a gente possa reconhecer a criança autista. Matrícula escolar sem recusa, não se pode recusar de forma alguma, tá? E não se pode ter recusa na contratação de um plano de saúde. Eu tenho um filho, uma filha, uma neta autista, e eu quero colocar no plano de saúde. Não, pode... não, aqui a gente não tem condição de atender uma pessoa com autismo, isso não existe. Os planos de saúde, para operar, precisam estar plenamente aptos ao atendimento da criança autista. E aí, sugiro que vocês vejam com muita calma, né? Vocês vejam com calma e tranquilidade, façam anotações desse belo vídeo de apenas 4 minutos e 4 segundos, que está presente na dica do professor do material de vocês, que trata do atendimento educacional especializado, né? Parte da aprendizagem de vocês possam ver com calma e entender tudo aquilo que a gente tratou hoje aqui. Para complementar a aula, é muito importante que vocês conheçam a LDB, especialmente as questões que tratam da educação especial, a Resolução 4 de 2009, né? Esse texto é Tensões e Desafios a partir da Política Especial da Perspectiva Inclusiva. Assistir um vídeo sobre educação especial e legislação, um outro vídeo sobre legislação educacional especial, perdão, é um texto, e assistir um vídeo de educação especial na LDB e AE, para complementar essa aula, para que vocês tenham um pleno entendimento desse tema. Espero ter colaborado com vocês nesse tema muito importante. Deixa eu interromper o compartilhamento. É um tema que não se esgota aqui. A gente gosta mais de falar da parte pedagógica, da parte estrutural da educação especial e do atendimento educacional especializado, mas hoje a gente tratou basicamente da legislação. Desejo que vocês tenham uma ótima aprendizagem, que possam utilizar esses conhecimentos na vida profissional futura. Estou à disposição pelos canais disponibilizados pelo EAD da Univap para dirimir dúvidas e qualquer aconselhamento que se faça necessário. Boa semana, saúde, paz e boa avaliação. Contem conosco.